Já tá começando, hein? Olha, Vamos daqui a lá, pouquinho, gente. faltam 30 segundos praticamente, ó, pra gente começar a conversar com Júlia Faria, que hoje é nossa convidada especial aqui do Glamour ao Vivo. Então vem chegando, vai compartilhando essa live aí no seu Facebook. Não é isso, Júlia? É isso, Vamos gente. A compartilhando gente tá aí, esperando galera. vocês. Estamos esperando E a vocês gente só vai chegarem. começar a falar quando vocês chegarem. Então a gente tá aqui parado esperando. Exatamente. Olha lá, Vamos gente. Tá com pressa? Não temos pressa nenhuma. Vamos ter que bater um papo aqui, ó, no Facebook. Esperar vocês chegarem, hein? Vamos lá, Vamos daqui lá. a pouco. O povo tá chegando. Tá chegando? Opa, Tá chegando, tá chegando. olha aqui, ó. Vamos compartilhar, vamos vendo aqui, ó. Não, e vocês não têm Aê! noção. Aê! Chegamos oficialmente agora. Hoje, nessa Olá. terça-feira especialíssima, com Hoje quem? é quinta. Ah, do que eu falei? Terça? Terça, porque Nossa, teve pelo feriado amor de ontem, Deus. você está exatamente, estou perdido o tempo. Confunde. Bom, então estamos aqui ó, com a Júlia Faria, que está estrelando grandemente né, na novela Haja Coração, com o Estelinha Salgado. Maravilhoso esse personagem, hein? Tudo ligado nas redes sociais e tal. É Que bem máximo. atual, né? Muito atual. Conta um É. pouquinho pra gente como é que foi o convite, como é que foi que surgiu tudo e tal. Eu só quero saber se Estelinha Salgado é prima de Mônica Salgado, nossa diretora. Conta pra gente, por favor. Quem sabe, né? Pode Opa, ser, né? A pode. gente não sabe, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A Mônica vive nas redes sociais também, É, então, então tem outra. tudo a ver. Outra Paixões celebridade. em comum. Exato. Tem muita coisa a ver ali. Na verdade, o convite, não veio um convite, né? Veio um chamado pra teste. Ah, Eu fui testada, eu fui muito testada. Eu fiz Que uma máximo. bateria de... Eu fiz 4 testes. Olha só. 2 de casa, que eu recebia os textos e fazia por celular, gravava o monólogo e mandava. Aham. E 2 lá no Projac, os 2 finais lá no Projac. Então, eu fiquei fazendo teste durante 1 mês e meio, mais ou menos, até eles me ligarem com o resultado no final do ano passado. Ai, deu aquele nervosismo na hora que eles ligaram pra você? Não deu, porque eu acho que a pessoa já tá com 30 anos, entendeu? Então a pessoa já aprendeu as coisas na vida. E o meu maior exercício, assim, na vida é o da expectativa, de tentar não criar expectativa. Então, eu já tinha feito alguns testes, vários, e já tive 1 milhão de negativas. E não só na novela, 1 milhão de coisas, né? A gente tem negativas na vida o tempo inteiro, não dá pra sair Sim. tudo do jeito que a gente gostaria. Então, eu vivo nesse exercício diário de não criar expectativa. De dar o meu melhor, de fazer o melhor que eu puder para aquilo acontecer, do que entregar o melhor. Uhum. E depois eu entrego, assim, eu fiz o que eu podia e aí tá entregue. E esqueço. Sim. Então, foi uma boa notícia, eu fiquei muito feliz, mas eu já não ficava mais gastando dias e horas roendo unha. Sim. E se não rolasse também, não é uma coisa mais que me tira o sono. Uhum. Já te Porque tirou eu acho algum que dia? muito. Ai. Porque, Muito. gente, bom, a Júlia, ela é atriz desde os 12 anos, 12, né? é. Você A fazia primeira teatro. peça foi com 12 anos. Você Nossa, faz que teatro máximo. desde os 12 anos É. enfim, essa é ela já fez algumas participações em novelas, sim, ela fez Passione, né, em 2011, foi 2010? Foi, Mais ou menos? 2011. 2010, 2011. E Malhação, Malhação o ano passado. Malhação. Mas essa eu acho que é a primeira novela que você participa do começo ao fim, que tem um personagem com profundidade, que você pode dar a sua cara. Demorou? Você acha que demorou? E assim, falando um pouquinho dos nãos, conta um pouco como era. Você recebeu mesmo muita negativa? Como foi? Você chegou a desistir em algum momento e falou, acho que não vai acontecer, novela não é pra mim, gente. Não, assim, na verdade, Passione, o que aconteceu foi que eu entrei no capítulo 37. Mas a novela teve, 200 capítulos. Foi uma novela muito longa e eu fiquei até o final. Então, foi meio que uma novela inteira. Eu não entrei no primeiro, mas assim, eu entrei bem no comecinho. Assim, tinha 1 mês e pouco de novela, não sei. Menos até, não sei fazer essa conta dos 37 capítulos. Mas, eu nunca tive essa... Eu acho que as pessoas cobram decisões da gente muito cedo. Você tem que escolher uma faculdade muito novo, né? Assim, criança. Você não tá nem entendeu quem você é ainda, você já tem que tomar decisões. E eu acho que nada é 8 nem 80. Então, nunca foi... Claro que eu acho que eu sempre tive muito atenta aos sinais da vida. Então, eu fiz várias bifurcações e fui experimentar caminhos que lá na frente eu vi que não era aquilo que eu queria. Mas eu fui experimentar, porque naquela hora não tava rolando aqui, mas tava rolando ali. Então, deixa eu ver qual é que é. Sabe?
de estar atento mesmo, de dançar conforme a música, sabe? Sim, sim. Era mais ou menos essa onda. E a novela veio numa hora que eu tava muito satisfeita. Eu tinha terminado... Quando veio Malhação ano passado, Malhação foi um convite. Aí foi uma participação mesmo, foram 3 meses. Eu tinha terminado uma turnê com a minha peça, eu fiquei 6 meses viajando o Brasil. Aí eu recebi esse convite, tipo, sei lá... Foi quase um ano depois que eu tinha acabado o teatro. Então, eu tava quase um ano sem atuar, mas eu tava me alimentando de várias outras coisas. Que eu acho que também, com o tempo, com a idade, a gente também deixa de ficar neurótico, dando murro em ponta de faca, e vai atrás de alimentar as nossas paixões, os nossos desejos, sem adormecê-los, porque eles existem, eles estão aqui, mas a vida segue, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer. E vamos pagar nossas contas, né? Claro. E tudo isso. Então, quando veio Malhação, a Malhação chegou num momento muito especial da minha vida, que eu tava muito feliz. E era engraçado, e eu lembro, assim, desse momento, que era um momento que eu tava solteira, muito solteira, assim, tipo, não pegava ninguém há séculos, solteira real, Meu sabe? Deus! Assim, tipo, tava sem atuar, que é a minha grande paixão há, tipo, quase um ano, desde que eu tinha acabado a turnê com a peça. E eu tava bem, eu tava plena, eu brinco, plena, sabe? Assim, inteira comigo, conectada comigo. E aí, aí apareceu Malhação. Eu não tava sentindo falta daquilo desesperadamente, mas quando eu pisei no estúdio, quando eu vi o gravando... Nossa! Na minha primeira cena em Malhação, eu já falei, ai, que saudade que eu tava. Mas minha vida não parou, né? Assim, eu continuei buscando outros sonhos, experimentando outras coisas. Mas quando eu ouvi o ação, ensaiando a ação, eu falei, ai, meu Deus, que saudade de do cheiro do set. Sim. De tudo aquilo. Ai, que bom tá aqui de novo. Então, não vou agarrar essa oportunidade. E logo depois de Malhação, eu ainda tava gravando Malhação quando comecei a ser testada pra Estelinha. Nossa, caramba, um em cima do outro. Foi um em cima do... Eu comecei a ser testada, mas aí eu só fui ter o resultado, tipo, final do ano. Então demorou um pouquinho. Entendi. Mas eu comecei a fazer os testes. E foi engraçado, porque é uma personagem que tem os vícios de mídia social como eu e coisa e tal. Então eu sabia que os colaboradores assistiam o meu Snap pra fazer muita pesquisa. Então, eu já, desde o começo eu já tinha boas vibrações, mas ainda assim eu falei, se for pra ser meu, vai ser. Se não for pra ser também, tudo bem. Vamos estudar e fazer o melhor no teste e vambora. Então, não é que assim, em algum momento eu abri mão. Em algum momento eu não fiz porque não aconteceu. Eu fiquei, por exemplo, esse ano sem atuar porque não aconteceu e outras coisas aconteceram. Mas a paixão, ela existe e mora dentro de mim. Então, assim, torço para que ainda apareçam muitas outras oportunidades. Mas o ator depende de boas oportunidades. Então, nem sempre elas vêm da maneira que a gente gostaria. Aí, o nosso trabalho é, quando elas virem, a gente agarrar e ir. Que é o que eu tenho feito com a Estelinha. Assim, sou muito grata, muito feliz com a oportunidade. Tô mal que tá acabando. Estamos na reta final. Mas foi um presente do Daniel Ortiz, do Fred, né, do diretor da novela. E estou muito satisfeita, orgulhosa do sucesso que é a novela, orgulhosa da possibilidade de trabalhar com atores tão maravilhosos, a galera é tão unida, o clima é tão bom, sabe? Temos uma pessoa que gravou a novela aqui ao meu lado também, que pode dizer, entendeu? Fez participação na novela. Sim. Você se ligou, né? Como é o astral e todo mundo é muito legal. É muito bacana. Agora, é mais fácil ou mais difícil atuar com uma câmera de celular? Porque você não tá sendo você tá atuando com uma câmera de celular, porque as suas cenas são... Como Estelinha, Como você Estelinha, diz. claro. Não, achei que, não sei se você tá falando Não, com o meu Snap. Não, meu com o Snap seu eu tô Snap é atuando. fácil, você muito mesmo. fácil. Agora, como Estelinha, porque você não tem o outro ator ali pra jogar. É mais fácil, é mais difícil? Muito mais difícil. Sério? É mesmo? Muito mais difícil. Por mil Caramba. motivos. Primeiro porque, quando eu soube que a Estelinha era a louca do Snap, eu já fiquei apavorada, porque a Júlia é a louca do Snap. E aí eu falei, meu Deus. E todo mundo acha que isso seria um facilitador. Claro. Mas é o oposto. Nossa, eu jurava que era um facilitador. Não, porque além de eu ser a louca do Snap, a galera que tá aí assistindo, que me acompanha no Snap, sabe que eu tenho 1000 manias. Eu falo com a mão, vocês estão vendo aqui, né? Eu falo com a mão. Eu já tenho os meus trejeitos no Snap, meu jeito de falar, de colocar, o ângulo, tudo isso. E quando eu entendi que 90% das minhas cenas
né, a Estelinha estaria fazendo o Snapchat, eu falei, meu Deus, eu vou ter que jogar tudo isso fora, começar tudo do zero, para essas pessoas que venham assistir, que me assistem no Snap e que, se Deus quiser, estão porque a novela é um sucesso, Sim. que me assistem no Snap e vão me assistir na novela, isso antes da novela começar, entendam e enxerguem nitidamente a diferença da Júlia no Snap da Júlia, a Estelinha no Snap da Estelinha. Então, você conseguir desassociar uma personagem, não quiseram mudar meu cabelo, eu queria muito ter mudado meu cabelo, não quiseram. Não quiseram. A gente só platinou um pouco mais, mas eu queria muito, eu tava tentando buscar qualquer artifício pra tentar distanciar um pouco de mim. Mas aí o exercício é muito maior. Então, meu gol desde o começo foi de tentar, de jogar tudo fora, começar do zero, uma coisa que é muito parecida comigo, conseguir desassociar 100%. E tá sozinha no set é solitário, você não tem ninguém pra trocar. É muito bom. Essa semana eu já gravo com mais gente e eu tô contando os dias, assim. Ela vai sair do celular e ela vai... olha, spoiler! Spoiler aqui. Porque gosto quando disso. falaram que você... O Fê mesmo foi na coletiva de imprensa e falaram que você ia só interagir com a câmera, né? E depois você começou a aparecer em sonhos. Isso, sonhos da Sonhos da Fedora. Fedora. Na verdade, Tormentando. pesadelos, Tive a chance né? de gravar com a Grace, maravilhosa. Grace já teve aqui. deusa máxima do planeta Ela é Terra. muito legal ela é mesmo. incrível. Ai, que Ela é atriz. incrível. Então você vai... maravilhosa. Quando que vai rolar o encontro mesmo, Fedora? Aí a gente vai ter que pegar o celular e ligar pro Daniel Ortiz. Eu tô tentando arrancar aqui, E gente. falar, não, eu não sei também, eu torço, eu e a Tatá, a gente se encontra, a gente, pelo amor de Deus, quando elas vão se encontrar, a gente tá esperando ansiosamente esse encontro. Mas eu não sei, eu ainda nem li o bloco acabou de chegar no meu e-mail, eu tava entrando aqui, mas eu já recebi spoiler de uma amiga que leu o bloco, tipo, Estelinha, essa semana tá saindo do celular, né? Bloco novo, né? Então, Sim. não é essa semana que vai pro ar, a gente não gravou isso ainda. Tem uma foto de você e da Tatá também aí, não tem, Joyce? Tem? Cadê? Qual? Ah lá. No aniversário dela. Vamos Foi no mostrar? aniversário dela. Foi no aniversário dela quando foi? Faz um... Aí, ó, que fofa, ó. As Foi. duas juntas. Aí Vocês viraram eu- amigas? Eu e Tatá, a gente se conhece há muito tempo, Ah, mas assim, de se encontrar no salão, Ah. de trocar dicas. Eu sou louca nela, né? Eu acho ela uma coisa... E não só a atriz Tatá, que todo mundo, que eu não preciso gastar meu tempo falando, que vocês sabem. Mas a companhia, o astral, a energia, Ela é sabe? daquele jeito mesmo? Ela é melhor. Ela é... Aquele jeito que a gente vê na TV é a Tatá real? É a Tatá. É mesmo? É a Tatá. A figura. E aí, assim, só que nunca fomos amigas, assim, próximas, Aham. mas a gente sempre se quis bem, sempre se gostou e se diverte junto e ri junto e tudo mais. Quando eu peguei a personagem, ela soube, porque ela já estava escalada antes que eu, ela me mandou uma mensagem generosa, querida, amada, me recebendo bem. Uhum. E a gente divide camarim, a gente ri junto, a Tatá é um presente, assim, eu tô muito bem acompanhada. Não só pela Tatá, como por, enfim, o elenco todo é incrível. Você se inspirou em alguma blogueira de verdade? Porque você é blogueira de moda, né? E você não podia se inspirar em você porque você tinha que ser diferente. Pra criar a Estelinha, você se inspirou em alguém real? Alguma daqui ou lá de Eu fora, não sei enfim? se eu diria que eu sou blogueira de moda. Eu acho que eu quase não falo de moda. Se você for parar pra Mais reparar ali, lifestyle e comportamento. eu quase que, assim, hoje eu tenho até que dizer que o meu blog, ele tá encostado, eu tenho que tratar ele com mais carinho, mais amor, mais atenção, mas é que é tanta coisa na vida que, tipo, você tem que ser polvo, né, pra dar conta de todos os braços que giram em torno. Mas o meu barato sempre foi trocar experiência. Então, é um livro que eu li, o filme que eu vi, o restaurante que eu comi, eu quero que você prove aquele prato específico. A dica que eu trocaria com a minha amiga é quase que um motivador e funciona muito pra mim, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, muito. Então, se você quiser me deixar em casa deitada no dia inteiro, eu vou amar. E eu viajo, eu penso, não, eu tenho que trocar. Então, se eu tô num lugar novo, eu tenho que conhecer todos os lugares legais, eu tenho que visitar todos os museus, e às vezes dá uma preguiça, às vezes você quer só, tipo, não, deixa eu ficar na praia. Não vou ficar na praia, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, nananana, que eu vou trocar. E trocar com pessoas que vão repetir aquilo e facilitar e entregar a experiência pronta, ou com pessoas que talvez não vão ter a chance de viver aquilo tão cedo, ou porque trabalham muito, ou porque não tem oportunidade, ou porque é longe, ou porque é caro, porque hoje tudo é muito caro. Então, tudo isso eu acho que... Então, eu acho que não é moda, eu acho que é mais...
O Lifestyle, meu mundo, assim, mas são experiências em Uhum. geral, porque eu acho que eu troco um pouco de tudo. Música. Música é a minha maior paixão, assim. Música é uma coisa que... E tudo, assim. É vida real mesmo, assim, eu acho. Sei lá. E você pegou algum trejeito de alguma outra, de alguma colega tua blogueira, alguma coisa pra fazer a Estelinha? Não. Não peguei nada de ninguém. Eu tentei... Eu fiquei tão numa paranoia de tirar a Júlia, assim, que eu fui indo atrás. Eu recebi algumas referências do autor, eu fiz umas reuniões com o Fred, eu já sabia mais ou menos o que eles queriam. Aí quando eu sentei com a Ale, que é a figurinista que eu amo, se eu cada pessoa que eu falar dessa novela, eu vou me declarar, porque é uma família real, assim. E aí, junto com a Lê, com a figurinista, com o Marcelinho da caracterização, com o Fred, a gente veio atrás. E porque foi muito louco. Eu cheguei pensando uma coisa, a Lê tinha pensado outra, o Fred outra, o Daniel outra, não sei o quê. A gente juntou tudo numa salada de frutas e falou, vamos começar do zero, vamos fazer uma receita nova aqui. Essa rivalidade da Fedora com a Estelinha, claro, é óbvio que é um exagero, enfim, é Loucura, novela. né? Bem louco. Mas você, como blogueira, enfim, você tem o seu blog, você tem amizade com blogueiras e tudo mais, você pode dizer, existe competição entre as blogueiras? Confesso. Não precisa citar nomes, mas gente, tem. claro Por que existe, mas números. não é entre as blogueiras, entre os jornalistas, entre os médicos, entre qualquer profissão. Eu acho que a gente vive num mundo de... tá todo mundo tentando ganhar o seu. Uhum. E não sei se isso é ruim. Eu acho que isso é ruim a partir do momento que você quer passar por cima do outro. No caso das duas na novela, é um absurdo, né? Sim. Porque não é que elas querem ter seguidor. Elas querem ter e não querem que a outra tenha. Tipo, se eu tiver o mesmo tanto que você, não tá bom. Eu quero ter e quero que você não tenha. É uma loucura fora da casinha. Uhum. Claro que deve ter, sim. Eu acho que, não sei nem se eu diria competição, mas eu acho que são pessoas com sonhos e querendo conquistar coisas. O tempo todo. E eu acho que, às vezes, é humano você olhar uma conquista ali no jardim do vizinho e a flor do outro parecer estar mais pink que a sua, sabe? Assim, em algum momento ou outro da vida. É natural. Afinal de contas, a gente tá montanha-russa, né? O tempo todo. Mas é um outro exercício diário de, se a gente prestar atenção só no nosso e cuidar de regar ali o nosso, as coisas vão acontecer. Eu acho que gastar energia olhando pro lado é humano, é inevitável, mas não vai levar a lugar nenhum. Então, claro que existe, claro que as pessoas devem se questionar e tudo mais, mas também eu nunca passei por nenhuma situação. Eu sou amiga de todas elas, assim, amiga, assim, a gente se conhece, a gente se gosta. Eu não tenho Júlia, nunca passei por nenhuma experiência que eu vou, tipo, nem perto de Fedora e Estelinha. Graças a Deus. Falando nisso, falando nas duas, a gente aqui no horário das 7 é a hora que inclusive a gente tá aqui na redação, então a gente não consegue acompanhar todos os dias da novela, mas a gente vai acompanhando o que vai rolando. Tem Globoplay, né, gente? Tem Globoplay. Pra ver a novela. Sim. Agora tem uma curiosidade. A Fedora odeia a Estelinha, isso é declarado. Mas a Estelinha odeia a Fedora ou tipo não fede nem cheira? Eu acho que a Fedora tem uma relação muito maluca de amor e ódio, né? Aham. Porque, inclusive, tiveram cenas que alguém, tipo assim, que um outro personagem fala mal da Estelinha e ela defende. E aí ela se dá conta que ela tá defendendo. É meio uma obsessão maluca, aquela coisa de amor e ódio mesmo, tipo, de coisa... E a Estelinha, eu acho que é mais naquela coisa de querer ser a única, né? De não querer que o outro tenha, de querer só ela ter o posto ali, de não querer dividir com ninguém. E se divertir um pouco com aquilo, eu acho. Ela se diverte, né? Pra você fazer a Estelinha, você chegou a se inspirar em alguém também? Além da própria Júlia, você se inspirou em uma Não, outra? foi o que eu respondi pra ela. Não, a gente juntou um pouco de todas as referências de autor, direção, aquilo que eu tava falando, né? A gente pegou um pouquinho de cada coisa, juntou tudo
e criamos uma coisa nova. Tem muita gente, tem muita. Nossa, gente, muita calma, nós Tem vamos muita fazer todas gente? essas perguntas. Oi, gente! Todo mundo fazendo perguntando, por que vocês não fazem as nossas perguntas? Calma, nós vamos fazer. Sim. A gente não tá com pressa. Não Tomara que vocês estamos. também Você não estejam. pega o seu Você café, tem o que sua fazer? água. A gente tá aqui de bobeira com vocês. Seguinte, olha, assim, eu sei que é complicado, mas tem muita gente perguntando do assunto da semana que tem a ver com você, que é o rompimento do seu namoro. Você tava namorando há 9 meses e tudo mais, perguntam por que vocês eram um casal isso, casal aquilo, não. Então eu queria dar um espaço aqui para você falar um pouquinho o que você achar que tem que falar desse assunto. Enfim, você tava namorando acho que quase 1 ano, ele era um americano, o nome dele era Steve, e é isso. O que você pode falar, o que quer falar? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, já falei. Porque tem muita gente perguntando o que fala do seu né, enfim, do seu assim, relacionamento, na verdade, queremos saber de relacionamento, Não, eu quero saber disso, as eu pessoas entendo a curiosidade, é normal a curiosidade, porque... E eu criei uma relação com as pessoas pelo Snap, que é um canal tão direto, que é engraçado, as pessoas me encontram na rua, e às vezes direto, sem perceber, a pessoa já vem falar comigo, tipo, amiga, família. Então, eu entendo e eu respeito a curiosidade das pessoas. Eu tenho recebido 1 milhão de inbox, de e-mail, e as pessoas tentando entender o motivo, tentando entender o que aconteceu. Eu aproveito para agradecer todas as mensagens que vocês estão me mandando. Não é fácil, né, gente? Mas acontece, assim, tipo... motivo, essas coisas todas, eu não preciso falar, eu acho, né? Eu acho que vai além assunto nosso. Eu entendo a curiosidade, por isso que eu quis falar. No meu Snap mesmo eu falei, quando até a gente entender o que tá acontecendo, né? Um negócio que você leva um tempo pra entender. E os relacionamentos às vezes acabam, né? Funciona enquanto tá bom, enquanto tem que funcionar, e aí às vezes acaba. E nunca é fácil. Se eu falar pra vocês que tá super fácil, é uma coisa muito recente. Não tá fácil, mas a gente tem que respirar fundo e tocar a vida. Porque é aquilo que eu tava falando também no trabalho, no começo. De dançar conforme a música. E o que eu acho é que a gente tem que sempre escolher pela gente. O tempo inteiro. Ninguém vai te defender em nenhum lugar da sua vida. Então, você tem que sempre tá feliz com o que você tem ou com o que você vai deixar de ter. Enfim, você tem que sempre pegar as rédeas da sua vida e tocar pra onde você quiser. E é isso, eu tô indo atrás de ser feliz e tô dançando conforme a música que tá tocando, sabe assim? E às vezes a gente tem que passar por alguns buracos pra lá na frente enxergar a luz, né? A Clarice Lispector. Não, tô brincando, mas assim, é isso, não tem muito o que falar. O pessoal até inclusive pergunta aqui, e seria uma das nossas perguntas também, porque o Snap te torna muito íntimo das pessoas. As pessoas te veem, muitas vezes, sem filtro, acordando, nanana, e a gente tem essa proximidade com a celebridade, com o artista e tudo mais, a gente cria esses laços. Agora, pra você já deu uma declaração essa semana, até semana passada, falando que a primeira coisa que você faz é gravar um Snap. Então, você abre a sua intimidade. Qual é o limite desse abrir a intimidade e fechar em determinados momentos, como agora? Você tem, enfim, acho que as pessoas também têm que respeitar a sua intimidade e tudo. Qual é esse limite? Como que você, na sua vida de digital influencer, impõe? É difícil. É difícil, principalmente nesses momentos de transição. Porque as pessoas... Tem uma parte boa que é gigante e tem uma parte que não é tão legal. Que é a parte de, tipo, você engordou, você tá muito gorda. Você emagreceu, você tá muito magra. Elas nunca têm... Elas não, porque não são todas. Mas, assim, tem uma turma que nunca tá satisfeita. E que tá sempre te cobrando posições, sabe? Assim, tipo, tá sempre te cobrando alguma coisa. Nesse caso, quando eu entendi que eu ia ter que me posicionar, nenhum relacionamento acaba do dia pra noite, né? Ele vai acabando, você vai entendendo... Já tinha gente me cobrando posição antes de eu saber o que estava acontecendo, sabe? Porque é tudo um processo, né? A gente tá buscando o tempo inteiro, tentando entender, tentando tomar a melhor decisão. A gente nunca sabe, né? A gente toma decisões sem saber se tá certo, se tá errado. Eu acredito muito na minha intuição, no meu coração. Tipo, eu sou bem espiritualizada, assim, e minha intuição, ela é bem forte. E eu sempre tento fechar o olho, olhar pra dentro e tomar as escolhas em cima disso. E aí, quando eu comecei a ouvir as cobranças delas todas, eu entendi que eu ia ter que me posicionar. E que isso é fruto de um tanto de coisa boa
que eu tenho por conta dessa relação construída. Então, assim, foi um primeiro momento, tipo, sei lá, se eu tenho o Snap há 1 ano e meio, foi um primeiro momento chato que eu preferia, talvez, não ter que dar satisfação num momento difícil, chato, de mudança. Mudar qualquer coisa é estranho, né? Você vai mudar de apartamento é um trampo. Sim. Você vai mudar, qualquer mudança exige energia, exige... E todo término é um luto, né? Você teria que estar vivendo esse luto. E aí, enfim, Não, eu tô vivendo. Eu tô aqui, mas eu tô vivendo. Não consegui desmarcar esse brigadeiro. Eles não me deixaram, eles me obrigaram. Não, a gente obrigou até pra te tirar de casa, louco. Não, E aí, só que ao mesmo tempo, é muito legal, porque isso é uma pergunta que eu respondo muito. Parece que não, mas tem um limite imposto ali. Eu faço o Snap na cama, mas não é tudo que eu mostro, né? A gente acaba escolhendo. Só que uma coisa que eu sou muito fiel é de ser honesta e de ser sincera. Desde uma bobagem da dica do esmalte, tipo, esse esmalte vai lascar. Não usa. Uma bobagem, sei lá. Sim. Até uma dica de uma viagem incrível, até um sentimento, uma dor, uma alegria, uma delícia, um sonho. Eu tenho várias crônicas, quem acompanha meu site já há mais tempo, eu tenho várias crônicas, elas vão virar livro. E estão perguntando muito, Do gente. livro. Estão perguntando muito do livro. E não vai ser um só, mas eu ainda não posso falar nada. Ó, que o meu assessor ali já. O assessor tá assim, para, assessor! Que coisa, Zé Macedo, assessor aqui, ó. Vamos brigar o com Zé ele. aqui, Exato. entendeu? Pra me proteger. Não, o mas que você livro, pode falar? gente, Porque as pessoas estão perguntando Você jura que as pessoas loucamente estão do perguntando livro, muito. Eu não tô conseguindo gente, dar vocês nome às perguntarem pessoas, do mas tem livro, aí eu muita gente. choro. Aí eu choro. Vocês perguntando do Fala livro. sobre livro, família, dieta, eu quero saber do livro. E o livro? Tem gente perguntando. Gente, o livro... Me aguardem. Não, mas o que você pode falar? Qualquer coisa. O que eu Vai posso só falar? sobre as suas crônicas. Mas eu não posso falar nada. São as crônicas três que... projetos diferentes. Tá. 2 são na onda das minhas crônicas. E amarrando, terminando o que eu falo pra caramba, né? Não, mas pode falo, falar. imagina. É o seu Eu não espaço. encerro, né? Eu falo, já faço uma própria pergunta pra mim mesma, já tô falando. Vocês têm que me dar limites. Junta o Vamos que lá. você Tem tava limites. falando, então, O que eu da tava falando relação é do que, privado e público. que até nas minhas crônicas, que tem muito das minhas experiências amorosas, vividas, é tudo legítimo. Do coração, assim. Então, eu respeito muito isso. Então, num momento difícil, eu senti a necessidade de me posicionar. Eu preferia não ter me posicionado, mas eu senti a necessidade. E o limite existe na honestidade do que eu troco. Na honestidade da relação criada. Porque eu tenho uma relação tão forte com as pessoas que me acompanham e me seguem. Eu brinco que eu tenho as melhores seguidoras do mundo. É tão forte a nossa conexão que eu sei que se eu indiquei, elas vão pagar pra ver. Eu ganho meu dia quando eu encontro uma ou outra no mesmo restaurante. Em Nova York isso acontecia direto, porque eu tava viciada no restaurante e não tinha uma vez que eu tava lá que não tinha pelo menos, sem sacanagem, tá? Pela minha mãe. Pelo menos 3 mesas de brasileiro, toda vez que eu ia lá, e que vinham se apresentar e que estavam comendo o tal do bolinho de arroz, de não sei o que lá, o cheeseburger de rolinho primavera que eu indicava. E me agradecer, porque foi a coisa mais maravilhosa que já comeu na vida. Aí, isso. eu falo... Tô falando, se eu tô indicando, eu indicaria isso pra minha melhor amiga. Então, isso é uma coisa que você leva tempos pra conquistar e segundos pra perder. Sim. Então, eu não vou nunca brincar com isso, que é o bem mais sagrado que eu tenho. Claro. Que são as relações conquistadas, que é a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu escolhi estar perto. E essas pessoas que virtualmente... estão comigo ali dia após dia. Uma pergunta também que estão fazendo é, e o cachorro, Pablo, né? Vai ficar lá, vai ficar aqui? Gente, o cachorro vai ficar lá. O cachorro vai ficar lá, não dá pra partir no meio, né? Trazer. Eu queria Guarda que desse, compartilhada, eu tô morrendo de complicado. saudade. É um pouco longe pra guarda compartilhada. Mas ele tá lá em boas mãos e, enfim, já tô morrendo de saudade, mas o que acontece. Você falando desse pessoal do restaurante que falou com você... Do outro da outra galera que fica te cobrando coisas e tal. Qual é a parte boa e qual a parte ruim de ser uma pessoa pública? Porque você, mesmo antes da novela, você sempre foi uma pessoa pública. Isso há muitos anos já, né? Qual que é a parte boa e qual a parte ruim? A parte ruim, eu vou dar um exemplo porque é o exemplo mais recente, que é o de você ter que se pronunciar numa hora difícil
e tomar uma posição e... Paparazzi Enfim. te incomoda? Não me incomoda muito. Não, até porque eu sou tão senhora idosa, como as minhas amigas me chamam. Minha vida não é tão... Eu nunca tive... Mais ou menos, porque a senhora tem uma vida agitada, assim, que a senhora tá sempre em festival. Não, mas tá então, mas aí em é festa. isso, eu tô no show, eu tô, enfim, eu tô vivendo, sei lá, eu tô vendo uma música, eu tô no festival de arte, eu tô... Mas isso não tem aquela movimentação... Eu não sei, não me incomoda. Me incomoda você ter que se posicionar sobre um assunto que não é fácil de falar, né? Me incomoda, assim, me incomodou essa semana e tem me incomodado, até aproveito pra pedir que parem, porque as pessoas ficam tentando entender coisas que aconteceram que elas não vão entender, porque ninguém sabe o que se passa. E daí ficam tentando dizer, tipo, apontar motivos, razões, ou querer resolver a sua vida. E não só nesse caso, em vários outros, assim. Quando a pessoa vem apontar o dedo na cara, não pra ser legal ou pra te dar uma dica. Porque eu sou uma capricorniana super fácil de lidar. Eu sou a pessoa que eu aceito muito mais a crítica do que o elogio. O elogio vem, aí eu falo já, não, mas você tem certeza? Não, mas será? Não. Não, acho que dá pra melhorar aqui. A crítica vem, eu na hora, esses dias, alguém me escreveu, poxa, o blog tá lá encostado. Tá. Desculpa, eu vou resolver. Vai virar livro, vai virar vídeo, vai virar um monte de coisa. Tô com um monte Tem de data projeto. pro livro? Só porque estão perguntando aqui qual que é a Ainda data. não, mas vai ser em breve. Amanhã eu tenho uma reunião, inclusive, pra falar disso. Mas É nesse ainda ano não ou tenho. ano que vem? Só pra gente entender aqui. Não tenho essa resposta Tá. ainda, mas eu queria tentar que fosse ainda esse ano, mas eu não sei se, pelo menos o primeiro, mas eu não sei. Não sei. Entendi. Ótimo. Falando um pouquinho, assim, eu não posso deixar de falar isso, eu não sei. Mas você namorou o Júnior Lima e você teve um relacionamento muito longo com ele. E as pessoas ainda te perguntam sobre ele ou sou só eu que tô aqui fazendo essa pergunta você. de louca? E vocês Faz ainda tempo que mantêm ninguém me contato? pergunta, faz tempo E que eu vocês não ainda respondo. mantêm contato? Não? A gente se dá bem, assim, a gente se encontra. O Ju é uma pessoa incrível, eu sou fã do ser humano, eu sou fã do artista e sou fã do ser humano que ele é. E torço e desejo só as coisas mais incríveis. Mas a gente não é uma pessoa que eu falo constantemente, mas a gente se quer bem, a gente se encontra, a gente não é um problema, assim, é uma história bem resolvida, que foi bem linda. E hoje ele tá casado com uma menina que eu acho linda de morrer, que eu não conhecia ainda, mas... É verdade. eu vou muito com a cara dela e, enfim, é isso. Ok. O João Anfi, que é nosso designer aqui na Glamour, adora você, sempre te Mentira! acompanha, é verdade. João, por que você não tá aqui, gente? Tá te Não cabe, acompanhando. só cabe. Não cabe. Tá, Mas mas ele eu vou vai- aí daqui a pouco te dar um oi. Isso. E aí ele perguntou, inclusive, pra gente aqui, como que você consegue lidar, tipo assim, tá em Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro e ficar fazendo, e estar sempre no mundo inteiro viajando tanto, assim, como você se entra? Como Onde você é a dá sua conta casa? da agenda, Onde é a sua casa? Sabe que eu nem não tenho essa resposta. Aliás, eu tava falando isso com o Zé vindo pra cá agora no carro. Eu falei, eu preciso arrumar uma casa, eu acho, agora. Eu não sei, porque... Não sei, tá difícil essa pergunta. Eu não sei onde é a minha casa. Não sei responder. Eu tô pretende trabalhando ter no uma Rio. casa em Não, breve? eu tenho uma casa no Rio. Só que eu comecei a gostar mais de São Paulo e me enraizei em São Paulo. Então eu só vou pro Rio trabalhar e volto. Então agora eu acho que eu tô afim de ter uma casa em São Paulo. Porque em São Paulo eu fico na casa dos meus pais. Você é paulistana. Sou carioca. Carioca. Só que Caramba. vim pra São Paulo com meu pai novinha. Meu pai foi transferido e veio a família toda. Então, quando eu venho a São Paulo, eu fico na casa dos meus pais, o que é um conforto maravilhoso. Porque você não tem que se preocupar com nada, né? Sim. E ainda eu sou muito mimada, assim. Minha mãe, quem acompanha o Snap vê. Mas eu acho que agora eu tô precisando de espaço, assim, sabe? Então, eu tô procurando alguma coisa pertinho deles. Acho que vai ser pro ano que vem, começando do ano que vem. Eu devo achar meu cantinho aqui em São Paulo também. E você, falando um pouco de família, você tem um irmão, é o seu único irmão? O único. Gato, Gato. inclusive. Eu sou suspeita.
Mas aqui tem gente Temos falando, gente, fotos ó, dele. temos fotos. É o João. E seus fãs aqui que estão comentando, as pessoas estão mandando pergunta do João. Ah, isso foi lá na Bahia, meu aniversário na Bahia, isso daí a gente Ele é na bem Bahia gatinho, também. né? Ele é DJ, ele também eu tá na amo arte. essa outra foto aí, eu amo essa foto. Essa foto é aí. muito linda, né? especial. É linda essa foto. Vocês estavam onde aí? A gente tava na Lagoa do Satu, pertinho de Caraíva, que é onde eu passo minhas férias todo ano, meu aniversário todo ano. Isso aí foi o dia seguinte. Foi o dia do meu aniversário esse ano. Ah, é verdade. Ele fez um post pra você, inclusive. Ele fez, ele Eu foi. vi. Muito legal. Ele é redator, ele é publicitário, né, de formação, ele trabalhou um tempo como redator, mas ele é DJ e ele toca muito, ele é um sucesso, assim, e aí, tipo, eu acho que a ideia João dele é aos Faria. poucos, João Faria. E aí a ideia dele é aos poucos, eu acho que é ficar na música e largar a escrita, mas vamos ver, ele ainda tá nesse período de transição, assim, sabe? Mas o barato dele é tocar mesmo. Cara, as meninas estão aqui, olha aqui, ó. João é um gato, João... Não, não sei o eu que. eles sei, estão mas perguntando ele é do João. casado. É, então, Ele é casado, Não, ele tem namorada, mas é tipo... Ah, ó. Ele tem namorada há muitos anos. A Tati Tem, Oliveira muitos aqui, ó. Ele é casado, né? É. Muito lindo seu irmão. Ah, olha só, ele namora a atriz, né? A Priscila Priscila Sol. Sol. Priscila Sol, Priscila exatamente. Sol. Eles estão juntos há um tempão já. Gente, segura a onda. Enfim, e você falou um pouco que... Bom, ele é DJ, você é louca por música. De onde veio essa veia musical de vocês? Ela foi incentivada pelos pais? Você Não. fez curso? Você sabe tocar algum instrumento? Meu sonho, eu tenho duas frustrações na vida. Uma, não tocar nenhum instrumento. Eu, assim, engano no triângulo, porque eu sou forrozeira, não Ela é tenho cara, mas eu sou Olha super só, forrozeira. gente. Então eu arranho no triângulo. A galega no No forró. forró. Eu surpreendo, viu? Olha Sabe só. passinho, tudo, passar por baixo pra Sério? você se virar? Surpreendo. Tem um vídeo, será que vocês não separaram, né? Meu e da Tayla. Não. Vamos Depois eu vou achar esse achar e vídeo. mostro pra vocês. Eu postei um tempo atrás no meu Instagram. As duas somos bem forrozeiras. A gente vai pro forró e esquece a gente, que a gente só termina quando a música parar. A gente adora. Aliás, eu tava fazendo uma pesquisa no seu Instagram, dando uma olhada. O que você tem de foto com a Tayla? Tem muita Muita, né? foto, Vocês são cara. muito grudados. muito Vocês se best conheceram friends, não? quando? Conta um pouco pra gente dessa Olha lá. amizade. Ah, isso aí é Temos no fotos show. delas. Isso, Aí, ó. isso daí foi no show do Paul McCartney. Que a gente foi juntas. Isso aí em Miami. Próximo. Aí, ó, Miami. Miami. Vou ver mais Miami fotos. também. A gente juntas. em Vivem Miami. juntas. Isso foi Los Angeles. Duas pessoas apaixonadas por música e por viajar, né? Vocês são A amigas gente- desde quando? A gente se conheceu em Nova York em 2013 ou 14, não me lembro, que a gente morava lá. A gente já se conhecia, né? De Projac, da vida, assim. Mas não éramos amigas. Mas em Nova York, as duas estavam morando sozinhas em Nova York. E um dia a gente se encontrou sem querer em algum lugar, não me lembro, assim, tipo, a gente se encontrou por um amigo em comum. Ia ter show da Beyoncé com Jay-Z na semana seguinte. A gente se conhecia, mas assim, não era, sabe, amiga, não tinha nem o celular dela. Aí eu falei, eu vou sozinha. Tinha acabado de chegar em Nova York, ela falou, putz, vamos junto, vamos junto. Aí a gente trocou ali o telefone e desde esse dia a gente... Claro que você tá morando sozinha, longe de casa. Uhum. Isso já é um facilitador muito grande de você se aproximar de alguém que é do mesmo país que você, que tá estudando a mesma coisa que você, que tem sonhos parecidos, gosta das mesmas coisas, facilitou muito. E a gente ficou muito amiga. E a gente viajou muito junto, porque a gente tava solteira ao mesmo tempo. A gente passou um tempão solteira juntas. Então a gente viajou, as duas são apaixonadas com o festival de música, então a gente é uma amiga que vive a vida comigo bastante, assim, a gente divide, troca e se completa. Minha marida, a gente se chama de marida. Eu vi isso lá nas legendas, muito bom. O legal é saber o seguinte, você é jornalista também, Sim, não é verdade? formadérrima. Olha É a primeira só. formação. Ela se formou em jornalismo, trabalhou em revista feminina, você Trabalhei. trabalhou na Capricho, foi isso? Eu entrei na Capricho com 16 anos. 16 anos, trabalho infantil praticamente, menor aprendiz. E depois você trabalhou na Vogue RG, né, por um tempo. Conta um pouquinho da tua, enfim, experiência como jornalista e da tua impressão de revista feminina. O que você lembra dessa época? Eu acho que assim, eu fui parar na Capricho porque eu fazia teatro muito, era de um grupo de teatro aqui em São Paulo. E eu tava em cartaz, assim, com 4 peças
e eu não ganhava nada. Eu não ganhava dinheiro que dava nem pro café da manhã. Meu Nada, Deus. nada. E o meu pai começou a ficar um pouco aflito e me pediu um plano B, né? Tava lá fazendo o papel dele de pai e tal. E eu, no meio da minha hipice, porque eu era bem hippie, assim, hippie. Era forrozeira, que ia dançar descalço, que usava brinco de pena, sabe? Bracelete de semente, saia indiana, top de crochê, eu era assim. Sandalinha de padre. E eu sempre gostei de escrever. Então, eu falei, putz, vou ter que escolher uma outra coisa pra fazer. Escrever, mas ainda naquela onda de, tipo, jornalismo político. Vou poder mudar o mundo, quem sabe, um dia, sei lá. E aí, na época, meu pai trabalhava na Editora Abril. E aí ele falou assim, vou te levar na redação da Capricho. Eu era nova, né? Aquilo que eu tava falando, que a gente tem que escolher o que a gente quer fazer muito novo. Eu acho isso complicado, né? Bem difícil. E eu fui conhecer a redação, e daí eu cheguei, a Brenda, que era a diretora na época, eu já sentei com ela, ela falou, fica aí 15 dias. Que a Capricho era quinzenal na época, pra você ver qual é que é. E aí eu fiquei e me jogaram na moda. Fui parar na edição de moda. Você já gostava de moda? Zero. Foi ali Caramba. que... Não, a Adri Yoshida, que na época era editora de moda, ela falou, quando eu vi aquela menina arrastando o chinelinho de couro, com aquele brinco de penas na minha direção, eu falei, meu Deus, o que eu vou ter que lidar? Só que a hippie era capricorniana, então a riponga, pelo amor de Deus, gente, tô falando riponga brincando, hein? Antes que qualquer pessoa leve no pejorativo. Aí eu já no primeiro dia já entrei no acervo, organizei o acervo por cor, por tamanho, por não sei o que, né? Comecei a organizar a vida dela. Acabou os 15 dias, ela não me deixou ir embora. Então eu fiquei quase 3 anos na Capricho. Que você era produtora de moda? O que você fazia? Eu comecei de assistente, isso, tipo, resolvendo a vida, arrumando acervo, né? E saí como editora de moda, Saí editando capa e indo sozinha fotografar a capa. E foi quando eu vi, assim... Esse meu tempo trabalhando na Editora Abril, eu entendi hierarquia, lidar com o outro, responsabilidade, deadline, todas essas coisas, mundo corporativo. Eu tive essa experiência que me ajudou a ser quem eu sou hoje, sabe assim? Uhum. E daí quando eu vi que não era, porque durante 1 ano e meio de Capricho eu conseguia fazer teatro junto, mas chegou uma hora que não dava mais, que eu tive que fazer uma escolha. E aí eu abri mão do teatro e quando... Eu fiquei quase 1 ano sem fazer nenhum teatro, me deu aquela... Você tinha esse conflito? Vou ser jornalista, vou ser atriz, você sofria? Não, quando eu tive que abrir mão do teatro, eu falei, não consigo mais. Eu vou ter que parar e voltar pra onde eu tava. Aí eu pedi pra sair da Capricho. Só que 1 semana depois, a Dani me chamou pra conversar. 1 semana depois que eu saí da Capricho... A Dani Falcão. Daniela Falcão. Daniela Falcão, nossa diretora aqui. Quem manda na... Entendeu? Quem manda nisso aqui tudo. Ela me chamou pra almoçar e aí eu fui conversar com ela e aí ela me fez uma proposta que na época era levar moda pra RG, que é pra Vogue RG que existia na época, que não tinha moda na revista e tal. E eu falei, como é que eu vou falar não pra Vogue? Uhum. Quem fala não pra Vogue? Eu tinha, tipo, 18 anos. Era o sonho de todas as minhas colegas de Capricho, que sonhavam com aquilo. Como é que eu vou falar não? Então, aquilo que eu tava falando de dançar conforme a música. Uhum. Falei, vou ter que ir. Aí eu fui, fiquei mais 1 ano e meio, fiz amigos incríveis, vivi uma história incrível, mas que também serviu pra eu parar em algum momento e falar, então... Não é isso que eu quero. Se eu não pegar de novo a rédea, aquele papinho da rédea que o tempo todo a gente tem que fazer a manutenção da gente. De olhar pra dentro e ver, eu tô feliz aqui, eu tô acomodado aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. De entender, porque a gente se confunde mesmo. Tipo, o mundo é muito maluco, nada é fácil, nada vem... Não tem manual, né? Então, foi tirar forças foi um outro momento super difícil. Então, eu vou sair do emprego dos sonhos e vou pro Rio fazer a oficina de atores da Globo e fazer uma pós-graduação em artes cênicas. Tua foi quando eu fui te morar apoiou? sozinha. Sempre. Mas é porque eu sempre fui muito decidida de tudo, assim, sabe? Tipo, eu tomo uma decisão e vou pronta pro baque. Eu não tenho medo. Terminar um relacionamento é a coisa mais difícil do planeta Terra. É muito difícil. Mas eu não tenho medo de sofrer, eu não tenho medo de encarar. Pô, você dizer não pro emprego, que é o emprego dos sonhos, e ir pro Rio, começar uma outra história do zero e morar sozinha, porque foi ali também, eu fui
pra perto da praia, que é uma coisa que eu amo. Então foi quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 20 anos. Então eu me formei na faculdade, fui pro Rio morar sozinha pela primeira vez, perto da praia. E fui cavalgar na direção do sonho, assim. Medo, todos. Expectativas, 1 milhão. Se eu tivesse que fazer essa escolha agora, doeria muito, doeria menos, não sei se doeria menos, mas seria menos doloroso. Porque quando a gente é novo... E você dói hoje já demais. tem muita certeza, né? Eu imagino que naquela época você deve ter sofrido um pouco pra... Que certeza que a gente tem dessa vida. Pois é. Nenhuma. De nada. Mas certeza de que você quer ser atriz. Hoje você já se decidiu? Hoje você é atriz mesmo? Não, ou eu você... sou atriz desde que eu subi no palco a primeira vez com 12 anos. Aliás, eu digo que eu sou atriz quando eu assisti a minha primeira peça. Quando eu assisti a minha primeira peça, eu tinha 11, eu não tinha nem 12, que era a conclusão de curso de uma amiga minha. A minha conexão com aquilo era tão grande, aconteceu uma mágica ali tão avassaladora, que mesmo quando eu não tô no palco, quando eu não tô gravando, quando eu não tô... Essa sou eu, assim. É a minha paixão, é o meu desejo, é o que me motiva. Hoje, 20 anos depois disso, eu descobri outros desejos e outras paixões. Eu brinco que é tipo ficar rodando os pratinhos, né? Uhum. Tipo, e da gente construir a nossa casinha com o máximo de coisas. Você vai ter a sua obra de arte favorita ali dentro? Você vai. Mas você vai ter outras coisas que também te alimentam e também te motivam e também te, né? Eu acho que não é uma escolha a ser feita. Isso sou quem eu sou essa pessoa, assim. Ou então, tipo assim, você é atriz e as outras coisas foram acontecendo na sua vida. Não, eu sou tudo isso. Entendi. É porque a gente tem mania de ter que rotular, eu É, acho, isso né? é As verdade, coisas. concordo, Eu acho, isso é uma coisa muito engraçada. Eu sinto muito as pessoas. Se você é uma coisa, você não pode ser outra. Sim. Então, por exemplo, você é jornalista aqui na Glamour. Uhum. Então você não pode ser ator. A participação que você fez, você foi um jornalista da Glamour. Não. Gente, a pessoa não pode ser um ator e ser um jornalista. A pessoa não pode ser uma atriz e escrever. É verdade. A pessoa não pode ser uma atriz e ter um blog legal em que ela troque informações e boas experiências. Ou qualquer outra coisa. Tem aquela coisa, aqui, isso é uma coisa até do Brasil mais, eu acho, assim, que eu olho muito lá fora. Tipo, a pessoa é cantora, que não é meu caso, tá, gente? Meu sonho, mas não é meu caso. A pessoa canta e é atriz, você já... isso é uma coisa daqui muito, né? A gente já falou muito disso aqui, né? Falamos, a gente veio falar com o Jonatas Faro, a Tipo, gente falou a mesma coisa. E lá fora, quanto mais completo... E quer dizer, lá fora, e eu acho que na vida que eu fiz um curso lá fora... logo depois que eu fiz minha pós no Rio, eu fui estudar em Nova York. Eu fiquei 1 ano lá fazendo um mini mestrado em artes cênicas. E lá, quanto mais completo o artista minha frustração de não saber cantar, eu ainda vou me enfiar numa aula a qualquer hora. É gigante, porque você tem que ser um artista completo. Então, você tem que cantar, você tem que dançar, você tem que interpretar, você tem que... E aqui, se você canta e você já... As pessoas... meio que julgam. Não, eu acho que a pessoa não pode fazer 2 coisas bem feitas, né? Ou que você tem que ser isso ou que você tem que ser aquilo. Por que eu tenho que ser isso ou que eu tenho que ser aquilo? Eu preciso fazer uma pergunta. Faça. O que é Confra da Jufa? Então, tá tem um tanta monte de gente pedindo pra falando. você mandar um beijo. Exatamente, pra Confra Beijo da pra Jufa. beijo pra pessoal da Confra. Confra da Jufa foi uma promoção que a gente fez ano passado. Ano passado eu tive um ano tão especial e tão importante. E aquilo que eu tava falando também no começo do vídeo, que é um momento que você não tem nada, mas você tem tudo. Você não tem nada assim, tipo, a novela não tinha rolado. Tava um tempão sem pegar ninguém. Não tinha nada de extraordinário que você parasse e falasse: uau, nossa, que máximo. Mas a vida toda tava fazendo muito sentido naquele momento. E eu senti a necessidade de retribuir de várias maneiras, ajudando com os projetos que a minha família tem e tal, de retribuir as boas oportunidades que a vida me dá. E as pessoas que me acompanham, eu queria encontrá-las. Claro que eu não ia conseguir encontrar todo mundo, então a gente fez meio que uma promoção. Durante um tempo, eles tiveram que fazer uns posts, umas coisas, tarará.
E do Brasil todo foram 20 ou 30 pessoas, agora eu não me lembro, né? Acho que 30 pessoas Caramba. sorteadas. Eles vão lembrar se foram 20 ou 30, eu não lembro. Gente, 20 ou 30? Não sei, enfim. Foram sorteados, a gente fez esse sorteio e vieram do Brasil inteiro. E foi uma das experiências mais malucas, assim, mais incríveis que eu já vivi. Porque, assim, eu conheço muita gente, eu recebo muito e-mail de gente contando que eu mudei a vida, que tá passando por essa e aquela dificuldades reais, assim, e me agradecendo por fazer aquilo ser mais fácil ou menos doloroso. Mas naquele dia, eu brinco que virou uma terapia em grupo. Quanto tempo durou esse encontro? A gente ficou uma tarde, eu montei um kit para cada um deles, tipo, porque a gente brinca com os recebidos e a gente ganha muita coisa, então vários parceiros nossos, eu pedi um para cada um e montamos um kit de recebidos para cada um deles. E daí a gente abriu uma roda e a gente começou a conversar e cada um começou a contar a sua história. E em que momento eu entrei na vida de cada um deles. Uhum. Que legal. E tinham histórias assim... Eram 20. Gente, 20. Obrigada. 20 pessoas. 20 pessoas. E em que momento eu entrei na vida de cada um deles e mudei a vida de cada um deles de alguma maneira. E aí, assim, tipo... Não vou nem expor a intimidade deles, mas assim, tinha gente ali em situação muito difícil da vida. Tinha gente indo me ver escondido do médico, sem poder sair do hospital. Caramba. Tinha gente... E o mais legal é que quando a seleção foi feita, isso não foi dito. Sei. Né? Você não é assim, descobriu tipo, lá? eu descobri lá. Você pensa em fazer uma nova? Não, esse ano tem. Agora vai ser uma coisa que vai ter todo ano. Gente, A gente estão já perguntando tem a aqui, data. que data que é? Essa tô com medo de falar e falar errado. Essa promoção Isso já tudo tá é minha mãe, tá acontecendo? na mão dela. E não, a promoção a gente vai falar já, porque a gente vai manter os mesmos do ano passado. E Tia a ideia, Mônica Simões, linda, minha plena, mãe. absoluta. Tati, exato. ela que administra toda essa história. Então a gente vai manter os mesmos do ano passado e vão vir mais. A gente ainda não sabe quantos mais, mas esse ano a gente vai abrir uma outra história pra trazer mais gente. Estão perguntando do Pilates, estão perguntando que você mudou já a vida. Muita gente que tá falando aqui com a gente começou o Pilates por sua causa. E isso é o segredo da tua barriga trincada? É isso que estão perguntando aqui, A gente. gente tem fotos Ela tá de preto, trincada. gente, mas a gente tem fotos da Júlia aí. Nuas, mentira, nudes. Olha só, gente. Não, minha barriga não é trincada. A minha costela é um pouquinho... Alta. Eu tenho alta. costela alta. Olha Mas eu só. sou ossuda, sabe? Eu sou bem ossuda. Tipo, Aliás, eu sou larga. Que paisagens lindas que você tava Isso aí é vendo. na Chapada. Eu fui... Nossa. Isso aí é na Bahia. Bahia. Isso é Bahia de volta. Isso é Chapada de volta. É Chapada. E você, Que pra manter máximo. tua forma, você faz Pilates, você faz outras coisas. Como é que Então, você na verdade, trabalha assim, o teu corpo? Na verdade, até então, eu fazia pilates, bike e tentava me alimentar melhor. O problema é que eu sempre tive uma alimentação muito bizarra. Minha família toda tem. A gente tem um paladar infantil. Então, O que é esse bizarro? define esse bizarro. bizarro é ontem à noite, por exemplo, lá em casa rolou um fondue de queijo, depois um fondue de chocolate, vinho e uma torta de limão de sobremesa, porque eu cheguei ontem, né? Porque eu cheguei e fui direto pro Rio trabalhar, então eu voltei, eu fiquei muito tempo fora agora de São Paulo. Então eu Pra te voltei pra mimar. casa dos meus pais ontem. E uma torta de morango. Oh, meu Deus. Que é aquelas de padaria, que eu amo. Sabe aquelas que tem a castanhinha em volta, assim? Que eu comi meia. Então, assim, e lá em casa é normal, assim. Meu irmão e meu pai é assim, é cheeseburger domingo, pizza todo dia. E como é que eles são magrinhos daquele jeito? Não Eles não são magrinhos, não, também. Eles não são magrinhos. Sua mãe é magrinhos, magrinha. não. A minha mãe é a única que se alimenta bem lá em casa. Tipo assim, ela é a mais saudável. Mas eu sempre me alimentei muito mal, mas aí às vezes eu tentava segurar a onda um pouquinho. E como eu sempre fui a pessoa que comia brigadeiro de panela uma vez por semana, quando eu parava um pouquinho, o negócio voltava. Só que daí depois dos 30, complicou um pouquinho mais. Tô ligado. A vida ficou mais complicada. E daí eu também comecei a prestar atenção. Por exemplo, a Chapada mexeu muito comigo, porque eu tive um guia que eu me apaixonei pelo meu guia. Inclusive, quem não viu o vídeo da Chapada, tá lá no meu canal do YouTube. É o único vídeo que tem lá. Em breve terão mais. É uma coisa que tá nos meus planos, mas sobre toda a minha experiência na Chapada. E o Ivan, o guia, aparece bastante. E eu tive uma conexão muito legal com ele.
E ele falava muito sobre a importância da gente prestar atenção no que a gente coloca pra dentro. Então eu falava, tipo, teve um dia que a gente tava escalando uma montanha e meu nariz tava escorrendo muito. Eu falava, gente, mas por que meu nariz tá escorrendo? Aí ele falava, não vou falar o alimento pra não criar polêmica, porque eu não entendo nada e eu morro de medo das polêmicas da saúde. Aí ele, você comeu isso hoje? Aí eu falei, comi. Ele é por isso. Isso... No café da manhã, eu falei, come. Ele falou, isso causa isso. E ele usava uns jeitos, assim, tipo, isso é tipo uma cola, que vai não sei o que, né? Aí eu falei, como assim? Ele falou, você tem que começar a prestar atenção. E de um jeito carinhoso e doce, com o que você bota pra dentro, que quando você acorda, o que vai limpar o seu organismo, né? E eu falei, cara, se eu for prestar atenção, parte da gente se amar mais e mais e cada vez mais, que é um exercício outro. Olha o tanto de exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Tem que. Caceta. Mas é tomar cuidado com o que a gente bota pra dentro. E aí eu comecei a me ligar que eu me alimentava muito mal. E isso foi quando que Isso deu esse clique? foi meio que ali... Eu já sabia. Teve essa experiência na Chapada que mexeu comigo. Ele é vegano, é uma outra história. A Yasmin é uma outra amiga que já me faz uma lavagem. Brunet? Yasmin Brunet. Que é vegana. Bom, ela é vegetariana. É vegetariana, né? mas tá no caminho do vegano. Minha mãe é vegetariana. Então é uma coisa que eu já penso muito, mas tem o anjinho e tem o diabinho, porque eu gosto muito de comer. Eu gosto muito. É um prazer que eu tenho na vida, como música. Ai, eu te entendo como dormir, tanto, mas eu te entendo num grau. E aí eu falei, bom, mas deixa eu tentar. E daí eu, enfim, descobri um médico aqui em São Paulo que tem uns 2 meses que eu tô indo nele, 3, nem sei, já perdi a conta. Acho que tem uns 2 meses que eu tô indo nele. Que falou, vamos começar do zero. E bem didático. E botou... Aula de nutrição, assim, básico zero, né? Aula de tudo. Tipo, qual exercício? Fiz todos os exames que você pode imaginar. Exame de coisa que eu nem sabia que existia. E vamos atrás de cuidar dessa saúde pra que você tenha um metabolismo bom pro resto da vida. Pra que o seu corpo esteja saudável. E que mudanças na sua alimentação você fez? O que você tá comendo hoje que você não comia antes? Então, no momento... Eu saí dessa dieta toda tem uns 15 dias, né? Tá bom, a gente tá te entendendo. Você tá nesse momento... Por motivos óbvios. Não, porque você tem que alimentar sua alma. Exatamente. E o açúcar, ele vai que vai ele na alma, de um jeito, gente. aquela torta de morango ontem, Ela foi um abraço, naquele... mas... Eu vou ser bem cara de pau, a próxima vez você podia convidar a Aline e eu também pra irmos na sua casa. Deixa eu ter uma casa. A pessoa está convidando pra casa, gente. Pelo amor de Deus, esse cardápio é maravilhoso. Faremos. Esse cardápio é muito bom. Temos que marcar, sim. Mas, bom, então você tá fazendo mais pilates mesmo. Não, aí eu parei. Conta. Quando eu comecei a ir no Dr. Thiago, na hora ele falou, peraí, vamos parar tudo e vamos reorganizar. Primeiro exame, fiz todos os exames. Aí é todo um cálculo dele lá, de o que eu tenho que comer mais, o que eu tenho que comer menos. E aí também não adianta eu ficar falando do meu cardápio, porque é em cima do que o meu corpo, do meu peso, da minha altura e de todos os testes que ele fez, do que o meu corpo... digere bem e do que não, do que meu corpo recebe bem e do que não, porque tem essa ainda, né? Entendi. Não é tudo... Sim, é verdade. Então, e aí ele me tirou primeiro ele falou, quando eu comecei aí eu tava um pouquinho mais gordinha, assim, do que agora. Agora eu tô no peso que a gente queria que eu tivesse. Mas quando eu comecei aí, ele falou, não, para de se exercitar, vamos primeiro focar na alimentação, vamos fazer uma dieta mais rígida, pra gente conseguir perder. E como eu tava com uma alimentação bem restrita, eu não podia fazer exercício físico. E depois a gente volta pra um segundo passo. Como eu acabei ficando fora de São Paulo muito tempo, semana que vem eu vou lá no Dr. Thiago pra começar o segundo passo, que daí é voltar pros exercícios, porque eu sei que o segundo passo é a tal da hipertrofia, que daí é endurecer. Gente, vocês vão porque não ver adianta Júlia ficar magrinha. Marombeira Amor, agora. Bahia. Marombeira. Marombeira eu não sei, mas pelo menos eu quero tentar fazer a bunda ficar dura, porque é um babado. Não vai ficar dura por nada essa bunda. Fica assim. Não, fica. Não, mas a gente vai fazer ficar. A gente vai focar pra ficar. Mas, assim, antes da gente terminar, tem muita gente perguntando dos seus planos pro ano que vem na carreira. O que você pensa? Novela, tem já o novo convite, tem novo convite de peça, tem coisa... Cinema, acho que você vai, né? Já gravou. Eu acabei de fazer Eu já olho pra ele com medo. Eu acabei de rodar um filme em Nova York que estreia ano que vem. Burguesinha? Burguesinha, foi uma participação que eu fiz. Aí o ano que vem tem uma série
que eu também acho que não posso falar muita coisa, mas que já provavelmente Em que vocês canal? vão saber, não sei se eu posso falar. Não pode falar? Pode falar, gente. Não, mas sabe por quê? Não é nem que... Talvez até possa, mas eu acho que dá azar. Tá. Né? É, Vamos concordo. esperar. Essa palavra também não é bom falar, louca. Não, que então cheia tá, de... então dá, sei lá, vamos esperar Má acontecer sorte. pra eu falar. Eu não sei, não é nem que dá azar, é que é mais uma coisa de superstição de esperar acontecer pra falar. Mas, Tá. mas já Então tem uma já série. Tem uma série que já tá acontecendo, a gente tá conversando e tudo. E tem os livros todos que eles vêm num... Acho que depois do primeiro eles vêm numa sequência, são 3 a princípio. E o YouTube é uma coisa que eu tô muito afim. Eu fiz um vídeo da Chapada de brincadeira e eu fiquei tão satisfeita com o resultado, assim, eu fiquei amarradona. E eu gostei de brincar daquilo e acho que é uma coisa... Eu acho que pode ser uma evolução do site, porque todas as minhas viagens, até para as próprias crônicas, de sentar com uma amiga e abrir câmera e vamos falar o que eu escreveria numa crônica, talvez, sabe? Eu fiquei tão amarradona de ver o resultado da Chapada e uma lembrança e mais fácil de ver do que botar a pessoa lá lendo todas as minhas dicas da viagem. Uma coisa não anula a outra, também pode ter as duas, então é uma coisa que eu tô afim de começar a brincar de um jeito bem despretensioso e pra me divertir ali. O YouTube também é uma coisa que eu tenho vontade de... Isso é muito legal, porque experimentar. você tem vários projetos e tem um público muito forte com você. Muito forte. As Aqui, o pessoas tempo estão todo aqui super conversando com a fãs, gente. Falando, Ai, perguntando. Desculpa, a gente não conseguiu perguntar tudo, porque o Exatamente. tempo, enfim, a gente tentou Eu vou fazer o máximo de fazer isso perguntas. no meu Facebook. Vou- em algum ah lá. momento. Sim! Já demos Nunca essa fiz. ideia, isso é Exatamente. Eles me deram importante. essa ideia antes, eu falei, nunca fiz. Mas isso é muito legal e a gente super te agradece. Eu que Muito agradeço. obrigada. Obrigado. Obrigada Eu que pelo seu agradeço. tempo. Sou leitora, fã da Glamour, Muito bom. muito. Que Tô bom. feliz de estar aqui, feliz com o convite. Feliz, a gente Arrasou. A ficou. gente agradece muito a sua presença aqui. Bom, como Quinta-feira ela que vem. tá aqui nessa quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo. Quem com vem mais quinta-feira que vem? surpresa, toda semana. Ah, grande nós estamos assim surpresa. nessa vocês não surpresa que nem contam. Sim. você. A gente já teve pessoas muito legais aqui. A gente teve a Grace, que veio aqui fazer com a Deusa gente. Grace maior. Janot. Suzana Pires, Bruno Galhaço. a gente Não, já isso eu veio- sei, eu quero saber quem vai Galera. semana que vem curiosa. Ah, Pode mas falar. aqui a gente também tenta fazer um A mistério. gente tá- Pensa é que é Tão só certo, você. tão certo, É uma tão apresentadora. certo, É tão uma certo. apresentadora que semana que vem aqui, mas Uma apresentadora? É uma apresentadora. Boa, eu vou assistir. assista. Então, gente, muito obrigado para todos vocês. Obrigada, todos os gente. fãs da Júlia que ficaram com a gente aqui assistindo, mandaram Gente. perguntas. Obrigada pela companhia aqui sempre. Exatamente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo.